Fala, fala, fiel. Mais informações do Corinthians aí para vocês. Quesada aí trouxe informações importantes sobre os gastos lá do André Sanches, né? Para variar. As informações também, as últimas informações do Corinthians para pegar o Bragantino. Confere aqui comigo no vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal e bora lá. Vai, Corinthians! Sormani, pode começar você, porque esse Não, assunto me conta a história dá... aí, Kessara, que a Isa tá perguntando pra mim. O que aconteceu com o cartão do André Sanches? Porque o André estava num outro lugar e usou o cartão sem querer, segundo ele. Tem aí até a explicação dele, se a gente colocar no ar. Tá inclusive no Twitter dele, se a gente conseguir colocar. Eu peço um minutinho aí para o Celô e para o Fagá, na manhã, pode ir na manhã, tudo bem. Ele usou o cartão sem querer, o cartão do clube, e gastou lá cerca de R$ 9.000. E aí, recentemente, fizeram uma varredura no cartão corporativo do clube e descobriram que a época em que o Andrés era o presidente do clube, ele usou essa bandeira, ele usou esse cartão para despesas pessoais. Perfeito? Aí, ao comprovarem que ele usou, ele reconheceu o uso indevido e está devolvendo o dinheiro com juros e correção monetária, tá? Essa é a história. Essa é a história, vocês podem comentar, mas depois eu tenho algo mais importante para dizer, que vai além, eu vou dizer agora, vai além desses 9, 10 mil reais gastos no cartão corporativo. O que eu quero saber, e aí não estou falando do Andrés, estou falando de todos aqueles que um dia colocaram as nádegas nas cadeiras mais importantes do Corinthians, tá? Nas pastas mais importantes do presidente, passando por todas as outras áreas. Eu quero saber quanto foi a comissão da Nike, se foi para alguém. Eu quero saber a história da Vai de Bet, como é que ficou. Eu quero saber se alguém recebeu alguma coisa na história do estádio. Eu quero saber do estacionamento. Afinal de contas, quem manda no estacionamento da Neoquímica Arena? Eu acho que isso é muito mais importante. Não que isso não seja, tá? Isso também é. Mas tem um volume, Sormani, Isa, maior, que precisa ser também analisado. Porque isso daí pode parecer dinheiro de pinga, não é, é dinheiro do clube. E de 10 em 10 mil, você vai juntando, daqui a pouco está o rombo. Mas eu quero saber a coisa mais volumosa. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Eu quero saber a coisa maior. Onde estão as comissões que voaram? Para onde foram? Quem manda nisso, naquilo, nas lojas, nos camarotes? Né? Quem recebe por indicar esse ou aquele patrocinador? É isso que esse conselho precisa cavocar. É isso que esse conselho precisa descobrir. É isso que esse conselho precisa informar para a grande massa corintiana que atende pelo nome de fiel torcida, tá? Leiam aí, porque com essa letrinha aí, nem que eu tivesse a visão do homem biônico, homem de 6 milhões de dólares. Leia aí a explicação do Andrés, por favor. Isa e Sormani, por favor. Melhor você, porque a Isa também não... Eu sou tá sem óculos também. Não, eu enxergo, mas é daquele jeito. Ó, eu vou começar, qualquer coisa você me ajuda. Vai. Logo que chegou a minha informação de suposta fatura com gastos pessoais meus não ressarcidos ao clube, de ordem de R$ 10.000, solicitei que apurassem a veracidade dos fatos. Confirmada a despesa, pedi que calculassem os valores com juros e correção monetária, a fim de que eu possa providenciar de imediato a quitação dessa pendência. Em mais de 6 anos de mandato como presidente do Corinthians, tendo minha vida e da minha família vasculhadas, nada foi encontrado. Assumo meus compromissos, resolvo os problemas e não terceirizo responsabilidades. Sempre foi assim e sempre será assim. Palavras do André Sanches nas redes sociais. Só para lembrar, Quesada, que o José Carlos Pérez, né, que foi presidente do Santos, ele sofre o impeachment e acho que foi, inclusive, afastado do quadro social do Santos, exatamente por uso indevido do cartão corporativo. É um caso muito semelhante a esse do André Sanches, né? O Pérez foi afastado. Ele não faz mais parte do quadro associativo do Santos, tal. Foi banido, entendeu? E a mesma coisa aconteceu com o Modesto Roma. Não sei se do Roma foi uso indevido, do Pérez foi, entendeu? A verdade, Sormani, é que assim, o Corinthians é um time com um potencial enorme de arrecadação, tem muita torcida.
E o grande problema do Corinthians vem justamente de má administração, de pessoas que se aproveitam de toda essa mina que é, né, essa mina de riqueza que é o Corinthians, em benefício próprio. Então não é só o André Sanches, né? A bem da verdade é que muita gente tem se aproveitado do Corinthians e por isso o Corinthians está nessa situação financeira. Porque, vamos combinar, era para o Corinthians ser um time igual ao Flamengo ou até maior, né? A gente vem, no nível vem falando do Flamengo disso. e Palmeiras. Então, porque o Corinthians arrecada muito, o Corinthians tem torcida, o Corinthians vende muito, o Corinthians tem contratos milionários de patrocínio. Então, o grande problema do Corinthians é que lá dentro existem muitos André Sanches que gastam no cartão corporativo, que usam o dinheiro do Corinthians. Quando o Corinthians conseguir fazer essa limpa, conseguir pessoas que estão realmente interessadas na saúde financeira do Corinthians, nos resultados dentro de campo, o Corinthians eu tenho certeza que volta a ser uma grande potência para disputar títulos, né? Porque hoje o Corinthians vive essa... A periferia, né? O Corinthians vive esse altos e baixos, ainda consegue ganhar título, por exemplo, de Campeonato Paulista, como foi nesse ano, porque tem o potencial que tem. Mas mesmo assim, para o que é o Corinthians deveria estar sempre em Libertadores, disputando o título de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Mas são essas más administrações que fazem o Corinthians viver essa montanha russa aí. Pois é. 2 bi e 600 milhões a dívida do Corinthians. 2 bi e 600. Gastaram nesse cartão corporativo, hein? Não é exatamente o cartão corporativo, é uma forma de dizer, né? Olha, vou te falar, hein? Eu com um cartão corporativo desse, rapaz, estaria numa ilha... no Mediterrâneo, no meio do Pacífico. Realmente. Por isso que eu falo, né? O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Infelizmente, se tivesse administrações que cuidassem mais desse dinheiro, olha... Ô, Quesada. Ia ser difícil alguém brigar com o Corinthians, hein? Ia ser difícil. Vocês têm razão. Vocês fizeram a leitura perfeita. Diga, Isa. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, falando desse momento de crise do Corinthians, que tem jogo agora pelo Campeonato Brasileiro, não sei se em algum momento a gente vai mostrar aí tabela de jogos e classificação, mas, bom, teve o episódio do Memphis, né, mais uma crise, mais uma bagunça aí dentro do Corinthians, o Memphis voltou, se reapresentou, levou uma bronca diante dos jogadores do elenco por ter faltado ao treino, e parece que ele está muito incomodado com a situação financeira do clube, né? E a situação política do clube. Mas vem cá. Mas vem cá, assim, não está acostumado, é óbvio, é errado, não pode atrasar salário de funcionário, de jogador, de qualquer pessoa que seja, mas ele já veio ao Corinthians sabendo dessa situação, não? Não sei, Isa. Será isso que não? É uma coisa que eu tenho. Porque... eu também acho que, sabe? Poxa, mas não aí vai pra lá, o seu contrato é diferente. Mas aí é muita desinformação do próprio jogador. Porque o Mas eu acho que o Corinthians empresário não é de hoje que tá devendo, enfim. Eu acho que o empresário deve ter dado alguma garantia pra ele. Fica tranquilo, o clube tá lá, mas você vai receber. Entendeu? Eu acho que deve ter acontecido isso. Eu acho que deve ter acontecido isso. Mas é o que ele tava falando, isso não devia acontecer com ninguém. E também acho errado quando um cara topa um contrato desse. Aí eu recebo os demais, sei lá. Porque uma vez, quando o São Paulo estava no Santos, era a época do Pérez. Os salários estavam atrasados. Mas o salário do São Paulo em dia. Quando ele descobriu o dele estava em dia, ele foi falar com o Pérez. Não, ou paga de todo mundo ou não paga de ninguém. Por que o meu está em dia? Os jogadores não estão. Ou paga de todo mundo ou não paga de ninguém. Então, quer dizer, quando um jogador aceita esse tipo de situação, sabendo que, olha, os demais podem não receber, mas eu vou garantir o meu, eu não acho legal. Você tem que estar sempre no mesmo barco. Todo mundo remando para o mesmo lugar. Aí complica, né? Agora, ontem o Memphis esteve lá no CT, como eu informei. Ele conversou com a diretoria de futebol e depois houve uma conversa do Memphis com o grupo e também com o pessoal da comissão técnica. E ele expôs, né, que ele está insatisfeito com essa situação do atraso
expôs também que acha que ninguém pode passar por essa situação de não receber o salário. Aí eu tô com o Memphis, certo. né? Eu acho que o Memphis está certíssimo. Vamos ver se o pessoal do Insta tira um corte disso, porque faltou, eu acho que no nosso Insta, esse negócio do Corinthians que a gente falou ontem, né? Que a gente está falando aqui para a gente valorizar esse tipo de informação, que é uma informação de bastidor, né? E ele disse lá para o pessoal que se precisar de alguma maneira, entre aspas, correr atrás da grana, ele vai tentar se movimentar no mercado para tentar trazer a grana para o Corinthians, tá? Isso eu acho bacana. Isso eu acho legal. Isso é um cara engajado com um projeto, né? Ele recebe um alto valor de salário, premiações, bônus, tudo isso que a gente já sabe, por gols feitos, por títulos, por assistências. Legal, bacana. Tá tudo no pacote, legal. Precisa receber em dia também. Mas vestir a camisa nesse sentido para ajudar a empresa dele, aí eu tiro o chapéu para o Memphis, tá? Não é obrigado a fazer isso. Mas que o cara faça de coração e mentalize que qualquer tipo de ajuda financeira nesse momento é muito bem-vinda. Aí eu falo, vai, para de ser romântico, Quesada. Você acha que ele vai trazer algum grande patrocinador e não vai querer alguma coisa? Pode ser, dê 10% para ele. Não tem problema nenhum. Inclusive, se ele conseguir trazer 2,5 bilhões, estou brincando aqui, tá? Mas se ele conseguir trazer 2,5 bilhões... Mas aí eu discordo de você, viu, Quesada? O jogador não tem... esse não é o papel do jogador. O papel do jogador é entrar em campo e jogar bola. Quem tem que levantar dinheiro, fazer grana... É o clube, é o marketing do clube e tal. Então o Neymar também não pode fazer isso no Santos. Não, mas o Neymar não faz isso. Quem faz isso é a empresa do Neymar. Não é o Neymar. Mas é dele. Não. A empresa é do pai dele. É a NR Sports. É a mas empresa é dele, dele. senhor. Mas não. Diferente, Quesada. E outra coisa, quem captou no mercado todo esse dinheiro que está sendo pago pro Neymar foi o marketing do Santos capitaneado pelo Armênio Neto. A única coisa que o pai do Neymar... Não é a única coisa. O que o pai do Neymar fez foi reformar vestiário, foi reformar camarote, pintar a vila. Agora, grana, salário do Neymar, nada foi captado pelo pai dele. Tudo foi feito pelo marketing do Santos. Entendeu? Aí eu acho válido. O marketing do Corinthians vai correr atrás de dinheiro explorando a imagem do Memphis. Isso é uma coisa. Agora, o Memphis correr atrás de dinheiro, eu acho isso completamente errado. Completamente errado. Discordo de você, desculpa. Discordo. Não, imagine. Eu acho a mesma coisa, tá? Mas tudo bem, a gente pensa diferente. E o marketing do Santos só conseguiu porque tem o Neymar. Sim. Se não fosse o Neymar, esquece. Claro, óbvio. Esquece. Não E a empresa do pai do Neymar? E a empresa do pai do Neymar é do Neymar também, né? É o Neymar. Inclusive, a empresa só existe... a empresa do pai... Não, a NR Sports não pertence ao Neymar. Pertence ao pai dele. O Neymar é contratado, isso aí é o oficial, é contratado pela empresa. E a NR Sports paga um X para ele por ano, por temporada, sei lá. Ele não, a NR Sports não pertence ao Neymar. Sormani, não vou falar o que está no papel, mas a NR Sports aí, NR, não sei o que, Sports, só existe porque tem um cara chamado Neymar. Sim, claro, você tem razão, mas o Neymar não trabalha na captação de receitas, Neymar, Quesada. Ele não trabalha, tem gente lá para fazer isso. Tudo bem, mas usa a imagem dele, a mesma coisa. Alguém vai usar a imagem. Claro. Vai usar a imagem do que está na tela aí para trazer dinheiro. Então, se alguém do Corinthians... No final das contas dá no mesmo, né? Não, acho que não dá, Quesada. Se o marketing do Corinthians usar a imagem no Memphis, é uma coisa. O Memphis ir atrás de dinheiro é outra, completamente diferente. O marketing do Santos usar a imagem do Neymar para captar dinheiro é uma coisa. O Neymar ir na praça para procurar dinheiro é outra. Entendeu? É isso que eu acho. Mas o Neymar Júnior vai atrás do dinheiro. Isso é informação para você. Porque ele conhece o mundo, Sormani. Ele tá com um cara lá daquele patrocínio jogando um pôquer. Fala, conversa lá com o meu velho na nossa empresa. No final das contas, os meios podem ser diferentes. Mas o final da história, o começo da história é sempre o craque. E só tem isso porque existe um cara chamado Neymar. E pode ser que o Memphis, que está aí na tela, deve estar preocupado, né? Porque não recebeu a totalidade do dinheiro, também possa ajudar de alguma maneira. É isso. Eu acho que aí é a mesma coisa, entendeu? Aí você vai dizer, mas não deveria ser assim. Realmente não deveria ser assim. O Santos não deveria depender do Neymar para nada. O Corinthians não deveria depender de nada do Memphis. Mas depende. E eu acho aí, Sormani, que qualquer ajuda, se for para ajudar,
qualquer grana é bem-vinda para ajudar, entendeu? E eu sou um defensor do Neymar no Santos por causa disso. Até mais pela grana do que pela parte técnica. Porque eu acho que a grana pode ser, no final da história, pode entrar mais grana do que algum sucesso esportivo. Pelo menos, por enquanto, não deu tempo ainda do sucesso esportivo. Tem uma competição que está em andamento, que é o Campeonato Brasileiro. Mas se esse cara que está aí puder abrir algum tipo de porta, eu, sinceramente, não vejo problema nenhum. O problema ele abrir porta é uma coisa, Quesada. Ele abrir porta é uma coisa. Ele tomar a frente da negociação é outra completamente diferente. Não. Ele nem fala português também. Pode ser uma empresa brasileira. Ele tem que ter um cara para falar. Sim. Então nós chegamos a uma conclusão que, né? Enfim. Mas agora tem um outro negócio que é perigoso. Também o cara não pode ajudar financeiramente e se achar dono do clube. Isso também é um perigo, né, senhor Mani? Exatamente. Como pode acontecer com o Neymar em relação ao Santos. E o Memphis, que já se acha um pouquinho dono do clube, concorda? Porque o cara não ir treinar, o cara já está se sentindo meio dono do pedaço. Vá lá no treino, reúna todo mundo e fala, gente, hoje eu não vou treinar, tá? Eu vim aqui, estou aqui, eu vou ficar sentado ali. Enquanto não depositarem a grana, eu não vou treinar. Eu estou avisando para vocês que são meus colegas de time, tá? E se alguém estiver nessa situação e quiser me acompanhar, ok, eu não vou treinar, mas eu estou aqui, eu não deixei de vir aqui. Aí sim, acho que esse foi o erro dele. Mas enfim, senhor Mani, Isa, temos um problema, né? Concorda? O Corinthians tem um problema dentro de campo, que é formar um time mais competitivo. Tem esse problema, Isa, financeiro, né? Que não termina nunca e não vai terminar tão cedo. E tem a história de trazer um cara que custa 4 milhões de reais por mês e que, se não tiver um patrocínio por trás, não vai ter fôlego para pagar. Esquece. Não vai. Exatamente. Quantos meses faltam para terminar o ano aí? Me ajuda aí. 6 meses. Tem 6 meses. 6 vezes 4, 6 vezes 4, mais o 13º. 6 vezes 5. Não, 7 vezes 4, 28 milhões. Então, aí mais o 13º. Cara, então, tô contando 7 meses. Aí, pô? São 4 milhões. São 7 meses contando o 13º. 30 milhões. Pô, dinheiro pra caramba, meu, né? Então, como é que vai fazer? De onde que vai tirar esse dinheiro, né? Bom, enfim. Vocês ficariam, primeiro a Isa, depois o senhor, vocês continuariam com o Memphis? Ou facilitariam uma possível saída nessa janela? O que você faria, Isa? Levando tudo em conta, até a parte técnica que pode ajudar o Corinthians, pode ser muito impactante a saída dele, mas também observando essa coisa do custo-benefício, né? O dinheiro que se paga e o retorno que ele dá. Levando em consideração os gastos e a situação do Corinthians, é claro que ele é um jogador que pode ajudar muito dentro de campo, porque é um jogador diferente, o Corinthians precisa muito disso. O Corinthians tem o Garro, mais pensando, por exemplo, se o Corinthians pudesse manter o Yuri Alberto, que a gente sabe que é um jogador que pode despertar interesse nessa janela de transferências, ou o Memphis Depay, eu manteria o Yuri Alberto e facilitaria a negociação do Memphis para tentar trazer jogadores que sejam mais baratos, mas que ajudem também dentro de campo, porque o Corinthians vai precisar se reforçar, mesmo sem dinheiro, mas o Corinthians precisa pensar também na parte esportiva. Então, talvez abrir aí um bom espaço na folha salarial para trazer alguns jogadores que possam ajudar o Corinthians a resolver a situação dentro de campo. Não, eu ficaria. Se tiver condições de pagar, é uma estrela. É um cara que subata grandes jogos. É um cara que leva público para o estádio. Eu ficaria. E eu acho que isso aí, para o Corinthians ser um jogador desse tamanho, é muito legal. E eu acho que isso aí não é legal só para o Corinthians, mas também para o futebol brasileiro. Porque lá na Europa os caras dizem, pô, sabe quem está jogando no Brasil? O Memphis, o Neymar, o Thiago Silva, se conseguir contratar mais um gringo lá, sei lá, é legal. Isso ajuda na divulgação do nosso campeonato. Se for possível ficar e pagar normalmente, eu acho legal. Imagina se a gente pudesse ter o Sérgio Ramos aqui, tá lá no Monte Rei. Imagina, o Sérgio Ramos está no Brasil. Seria do cacete. Mas o Monterrey é um time milionário, né? Sim, mas o Brasil como país é mais rico que o México. Claro. Entendeu? Mas os times lá são mais ricos do que os nossos. Entendeu? Mas, enfim, eu acho que seria muito legal pro país, para a divulgação do nosso campeonato, quando o pessoal da Liga vai tentar vender lá, quem está no Brasil? Tá fulano, cicrano, beltrano, tal, papai, aí fica mais fácil de vender. Você quer fechar o Corinthians, senhor Mani? Pô, o Corinthians queria trazer o Pogba pagando 4
e mais 4 pro. Não, mas se for pro possível, Sérgio... Quesada, eu acho legal. Não, eu também acho, é. Mas aí é que tá. Tem que conceber um contrato muito bem feito com um patrocinador que não deixe o Corinthians na mão. Porque é o seguinte, Sim. Se o patrocinador pular fora, é a coisa do preposto aí. Ou se pular fora, quem responde é o clube. Exatamente. E aí é o problema, né? Você imagina, você paga, hein, Isa? Você paga 4 milhas pro Memphis. Aí o patrocinador do Memphis da área. Não é o caso, tá? Mas da área. Aí contrata o Sérgio Ramos, 4 milhões. Da área também o patrocinador depois. Pega o Pogba, mais 4. Pô, aí também da área. Pô, daqui a pouco você tá com uma bomba de 12 milhões de reais por mês para pagar. E não paga. Aí não consegue. E hoje o Corinthians não está conseguindo dinheiro, empréstimo bancário. Os bancos, inclusive, não gostam muito de emprestar dinheiro para clube, né? Que já tomaram vários tombos aí nos últimos 50, 60 anos. Então também esse é um problema. Bom, galera, é isso. As informações do Corinthians aí. O Quesada trouxe uma notícia importante, né? Que o Memphis pretende investir algum dinheiro no Corinthians. Eu acho isso legal, sim. Eu acho que mostra o envolvimento do jogador com o Corinthians, né? Diz ele que ama o Corinthians. Então acho que isso é um bom sinal. Espero que dê certo, sim. Espero que ele jogue aí pelo menos mais uns 2 anos aí no Corinthians. Acho que é um bom jogador, é um bom atacante. E eu acho que vai ajudar o Corinthians, sim. Tá? Corinthians e Bragantino aí domingão. Vamos torcer aí para uma vitória do Corinthians. Tem que ganhar, né? 2 semanas treinando. Precisa mostrar resultado aí para a fiel torcida. E esperamos uma vitória aí no domingão, Corinthians. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like e vai Corinthians.